Bom dia, boa tarde, boa noite, Bitcoiners do Brasil e do mundo que me seguem aqui no Declarando Bitcoin. Gente, primeiro de tudo, esse é o nosso primeiro saque da loira do ano. Eu agora fui olhar no YouTube e fiquei apavorada com a quantidade de perguntas que tem. Tem gente me chamando no WhatsApp, então me cobrando resposta. Hoje eu vou tentar responder aqui tudo que tá no último vídeo do saque. E eu vou fazer aqui com vocês hoje o desafio da loira. Me segue no YouTube, toca o sininho, te inscreve no canal, me segue lá no Insta, me segue lá no Facebook, me segue lá no Telegram, me segue lá no Twitter, me segue em todas as redes. Gente, lembrando lá no Facebook, @declarando Bitcoin, também tem que me seguir lá, né, gente? Eu já falei antes, tem novidades saindo aí. Essa semana, de fato, eu acho que nasce, né, o nosso filho novo, e nascendo o nosso filho novo, eu quero todo mundo lá no Face pra ficar a par daquilo que vai acontecer lá no nosso blog novo, ok? Bastante gente aqui vai precisar. Pra quem não viu ainda, gente, aqui tá a minha tatuagem do Bitcoin. Eu fiz o Bitcoin, tatuei o Bitcoin de vez agora. Pra quem diz que eu tenho o imposto tatuado, não, eu tenho Bitcoin tatuado no corpo agora. Gente, eu vou responder tudo. Vai ser tudo num único vídeo. Esse é o desafio da loira. Então me acompanha, vem comigo, toca a vinheta aí, gurias. Vem com a gente que eu vou responder tudo, ok? Fica comigo até o fim. Tem várias perguntas aqui que já foram respondidas. Hoje eu vou responder novamente e daqui pra frente eu vou começar a cuidar as perguntas, e perguntas repetidas eu vou mandar pesquisar nos vídeos anteriores, ok? Combinado? Beleza, vem comigo então que eu vou responder as perguntas pra vocês. Primeiro, até vamos, né, antes de mais nada, aqui tem o Carlito, a Yasmin, Dagmar, Nilomar. Gente, Feliz Natal pra vocês também, obrigado pelo carinho de vocês entrarem aqui no canal só pra me desejar uma boa passagem de ano, um Feliz Natal. Fica um beijo grande pra todos vocês que me seguem aqui também. Então, a primeira pergunta é do Emílio. No mesmo mês, comprei 70 mil em BTC, depois no mesmo mês vendi 40 mil. Vou apurar lucro sobre os 40 ou sobre os 70? Olha bem, gente, compra de Bitcoin não se apura lucro, né? Tu comprou Bitcoin, não teve lucro na compra, tu só vai ter lucro na venda. Tu vai ter apuração aonde? Aqui na tua venda dos 40, certo? Então sobre os 40, se teve lucro, sim, tu vai pagar. Sobre a compra, tu não vai pagar. A compra serve para quê? Para tu saber qual é o teu custo, tu fracionar esse custo, né? Calcular o teu custo médio, para daí sim tu fazer a apuração do custo na venda dos 40, para saber qual é o imposto que tu vais pagar, ok? Diego Lima, boa noite, loira. Boa noite, Diego. Excelente trabalho que você faz aqui no YouTube, obrigada. Paga-se multa numa possível declaração de frações de BTC adquiridos há muito tempo atrás. Exemplo, compra de frações de Bitcoin abaixo do valor de isenção de 35 mil há 3 anos atrás. Aqui a gente cai naquele problema que os 30 mil... O que é os 35 mil? Os 35 mil são referentes ao limite mensal de isenção para pagamento do ganho de capital, ok? Não é o limite para a declaração, né? Então, o declarar, você já estava obrigado a... Agora, vamos pensar o seguinte, se tu tem isso, não atingiu 35 ainda, ok, não vendeu por 35, mas tu vem vendendo abaixo de 35 ou vai vender, né, abaixo de 35, tu tá isento, ok, de pagar pela questão do limite, né? Tu não está isento de ter que demonstrar qual é a origem desse Bitcoin. Então, assim, qual é a origem dessas moedas? Pela origem, sim, tu pode ser penalizado. Tem aqui uma variação patrimonial não declarada, e sim, tu pode vir a ser penalizado, pode ser considerada uma questão aqui de sonegação, porque é uma variação patrimonial ativa que tu não tens como comprovar, né? E isso é independente do limite. Então, sim, em caso de malha, tu pode pagar multa, sim. Eu te diria até que, assim, toda variação patrimonial ativa
que a gente não tem como comprovar e não tem declarada, sim, a gente tá no risco, sim. Eu sempre oriento que tem que ter justamente para primeiro para ter origem e segundo lugar para te ter custo nisso que tu vai em algum momento vender, né? Mesmo que seja abaixo de 35. Ok? Um beijão, Diego. Leandro, eu declaro meus aportes em criptomoedas, mas nunca coloquei a quantidade de cripto, somente o valor investido anteriormente, mais os eventuais aportes e o valor total. Todavia, vejo que o ideal é colocar a quantidade de moedas. Sendo assim, vem minha dúvida. Posso continuar declarando dessa forma e quando eu for vender, fazer o cálculo e informar o valor de venda e lucro e ir dando baixa do valor de investimento, ou terei que fazer alguma retificação? Ou posso apenas na próxima declaração informar a quantidade que possuo? Detalhe, declarando dessa forma, nunca caí na malha. Leandro, assim, ó, o ideal é que tu coloque a quantidade, certo? Mas assim, o principal tu fez que foi colocar as aquisições, esse é o principal. Então, na verdade, tu não preencheu só de forma completa a quantidade de moedas que tu tinha. Ao meu ver, não há necessidade de tu fazer uma retificação, desde que não tenha havido venda, que tu não tenha feito apuração, etc, né? Ainda tá em tempo de tu, nesse ano, tu fazer um controle de estoque lá desde o início, já que não houve venda, né? Para quando houver venda, tu ter isso detalhado. Já aproveita e já detalha nesse ano, agora, né? Detalha nesse ano qual é a quantidade para quando tu vender, a gente poder fazer só a conta básica, aquela que é o que tu tem pela a quantidade que tu comprou. Fica muito mais simples, né? Então, não é necessária a retificação desde que tu tenha efetivamente só comprado e tenha declarado tudo, mas arruma agora esse ano para já quando tu vender isso ficar de forma muito clara para te não vir a ter problema, ok? Lourdes, a Lourdes, oi Ana, parabéns pelo trabalho, obrigada Lourdes, tenho uma dúvida, como devo declarar os bitcoins adquiridos por cashback? Olha só, muito boa pergunta, Lourdes, toda vez que tu ganha cripto, né, por cashback, na verdade tu tá sendo premiada por uma coisa que tu gastou, né? O cashback nada mais do que isso, tu tá ganhando uma remuneração, uma renda, uma recompensa em função de tu ter gasto alguma coisa em algum lugar, ou ter gasto em cripto em algum lugar aqui especificamente, porque se tu tá perguntando aqui, imagino que tenha sido em cripto, para te ganhar em cripto, né? E o cashback, na verdade, ele vai ser aqui uma renda sem custo, né? Ele não é serviço, de fato ele não é serviço, o cashback não é serviço, não é carnê-leão, né? Eu tributaria o cashback somente na venda, no dia que vender. Eu acrescentaria a quantidade no meu custo de moedas, tá? E quando for vender, venda sem custo o cashback. Digamos que tu não tenha as moedas da mesma natureza, digamos assim, e tenha o cashback. O que tu faz? Coloca lá no histórico, lá na discriminação, na declaração de bens e direitos, recebido, cashback, XX, né, YY, da onde tu recebeu, etc, etc, a quantidade desse cashback, né, e coloca lá no custo de aquisição, coloca 0,01 que seja, né, só para tu ter o registro que tu tem o cashback e ter o registro que isso não teve custo, né, aí isso vai estar na tua declaração, fica mais fácil de controlar. Eu já vi gente orientando aí, né, que declara com custo zero, gente lá na discriminação. Pode ser que no próximo programa se corrija isso de novo. Antigamente era assim, tu podia colocar coisas que entraram e saíram custo zero, se tu tivesse a coluna do ano e do ano anterior zero, o sistema aceitava, hoje em dia não, pode ser que no próximo volte a aceitar, mas agora não está aceitando, então coloca pelo menos o 0,01, ok? Mas bem bacana a tua pergunta, porque cashback é uma coisa que tá rolando geral aí, né, então eu acho que é bem interessante. Aí sim, oi Ana, para o cálculo de controle de estoque PMV, considero separado por exchange, eu faço consolidado. Obrigada por toda a sua valiosíssima ajuda. Beijo grande, saúde e sucesso. Obrigada, querido. Muito carinhoso essa mensagem. Eu vou te dizer o seguinte, o que acontece? A gente tem moedas que a gente compra numa exchange, noutra exchange, noutra, né? Eu, Ana, né, adoto como padrão calcular o custo
por moeda, independente de onde comprou, né? Porque o bem, na verdade, a gente está se referindo ao mesmo bem. Por exemplo, tu comprou Bitcoin em várias exchanges diferentes, né? Daqui a pouco esses Bitcoins todos tu vai vender, né, de uma forma única, ou vai vender fracionado, etc. E tu vai ter que ter o valor de custo, né? Eu consideraria, para efeito de cálculo, né, para poder ter o teu CMV, eu consideraria todas. Então eu faço por moeda, independente de onde tenha adquirido. Eu acho que o controle fica mais limpo, o controle fica mais fácil, mas eu tenho que dizer que, por óbvio, como não há uma determinação da Receita dizendo qual é o Bitcoin que tu, né, que tu vendeu, então assim como tu faz preço médio, tu poderia estar fazendo por UEPs, por PEPs, né, ou FIFO, LIFO, né, poderia inclusive tratar separado e dizer que não, que o Bitcoin que tu vendeu, tu comprou um Bitcoin numa corretora X, né, no momento da venda tu dizer que o Bitcoin que tu está vendendo, tu vendeu na corretora X, é aquele da corretora X, o custo é aquele, não tem nada a ver com os outros. Também não fica errado, desde que tu tenha isso muito bem controlado, certo? Agora, se tu misturou tudo isso na tua carteira, aí não tem jeito, aí tu vai ter que fazer de forma a calcular o custo médio, considerando todas as exchanges, né, e considerando por moeda, ok? Só tem pergunta boa aqui, né? O pessoal nas férias aí não ficou dormindo, né? Só tem pergunta boa aqui, vamos lá. Cristiano Santos, oi doutora, uma questão pouco abordada, mineração de Bitcoin, como declara? Tendo em vista que não estarei comprando e sim gerando e depois vendendo. Pode ajudar? Para ser mais específico, comprarei mineradoras no exterior e ela trabalhará fazendo mineração da empresa. O único custo que terei será com eletricidade depois de comprar. A mineradora será minha. Com isso farei retiradas e vendas mensais abaixo de 30 mil reais. Como deveria proceder e o que devo guardar de documentação? Cristiano, olha só, a mineração a gente já abordou sim em outros vídeos, tá? Pelo que eu entendi aqui, tu quer fazer a mineração por uma PJ, ok? Se tu quer fazer por uma PJ, vamos fazer assim, tanto para PJ como para PF. Qualquer equipamento que tu comprar, tu vai ter que ter a nota desses equipamentos, vai ter que ter a documentação hábil do equipamento, certo? Isso é uma situação. Custos que tu vai ter, tu também tem que ter, sendo tanto num quanto no outro, tanto na empresa, né, como na pessoa física. Na pessoa física tu poderia utilizar o livro caixa e na empresa tu vai utilizar isso também como despesa. A questão é o que? Se for na pessoa física, tu vai declarar isso aonde? Lá no teu Carnê-Leão e vai aproveitar a dedução lá no livro caixa. Se for na pessoa jurídica, tu vai fazer emissão de nota fiscal. E eu te recomendo, quando a gente fala em PJ aqui, eu te recomendo procurar um contador local, né, para te ajudar com a PJ, né? Porque um contador local, isso quem fala comigo sabe que para PJs eu dou consultoria, né? Eu não tenho escritório contábil, eu faço perícia contábil, né? Eu não tenho um escritório de contabilidade para fazer acompanhamento mês a mês, não. Eu dou consultoria para as PJs e faço perícia judicial para PJ. Então, é caso aqui de tu procurar um contador local para te ajudar na tua PJ, ok? Sempre tem uma dúvida sobre a compra de produtos utilizando Bitcoin. É simplesmente reduzir a quantidade do bem na declaração ou deve ser especificado de alguma forma, deve ser dito, quem recebeu esse Bitcoin, ou talvez deva ser tratado da mesma forma como se ele fosse uma venda. Não tem talvez, ele é uma realização, tá? Toda vez que tu gasta Bitcoin, né, ele é uma dação de pagamento, é uma realização. Digamos que tu contrate a Ana e pague a Ana com Bitcoin, tu tá realizando o Bitcoin para pagar a Ana, né? Toda vez que tu transfere, a gente até tem vídeo sobre isso, 2 CPFs e uma hash, né? Acho que é o 2 CPFs e uma hash, a gente tem outros Carnê-Leão, tem outro de baixa, a gente tem vídeo de tudo que é coisa no canal. Mas assim, toda vez que tu der baixa, que for para uma coisa específica, tipo uma compra, um pagamento de uma conta, etc., na verdade tu baixa alienando. Tu vai oferecer a tributação no momento da baixa desse Bitcoin, entende? Essa é uma pergunta rica também para todo mundo, né? Fica comigo até o fim. Pergunta muito importante. Gustavo Rocha, olá Ana, parabéns pelo seu vídeo. Uma dúvida, as taxas de venda são cumulativas ou é por valor de venda em uma única transação? Pergunto isso porque fiz várias transações entre criptoativos em um mês, mas nenhuma passou de 35. Mas o valor de venda acumulado passou. Como faço nesse caso?
Gustavo, primeira coisa, lê meu e-book, Gustavo, isso aí tá lá no e-book. O limite de isenção é o somatório no mês de vendas até 35 mil de bens de mesma natureza. Então, assim, criptoativo A, B ou C são todos bens de mesma natureza. Então, tem que fazer a soma, sim. Não são as vendas individuais. É a soma das vendas no conjunto, ok? Ficou claro isso? Eu já ouvi também gente dizendo aí, ETH não é a mesma natureza que BTC. É bobagem, gente. É a mesma natureza, sim. Criptoativo tem a mesma natureza de criptoativo, soma ambos, ok? Assim como soma permuta também, tá? Boa tarde. Como faço para entrar em contato com você? Eu acho que eu já respondi para ele aqui. Me chama lá no WhatsApp do blog. Lucas Campos, parabéns pelo excelente conteúdo, estou acompanhando. Dúvida? Se tiver movimento de 21k em exchanges estrangeiras e 10k de movimentos em exchanges, imagino que daí está se referindo a nacional, somando 31 de movimento no mês, preciso declarar a IN 1888 ou ela é apenas para movimento acima de 30k em exchanges estrangeiras mais peer-to-peer? A dúvida é se as movimentações em exchanges brasileiras contam nos 30k para declarar a IN. Aqui, assim, a gente tem que observar o seguinte. Vamos considerar que a ida de uma nacional para uma estrangeira, ok? E aí depois movimento na estrangeira. Soma nacional? Não soma, porque a nacional já informou, ok? Então a nacional nesse caso não soma. Agora, tu tá lá na estrangeira operando e está remetendo para a nacional, né? Tu fez uma remessa, uma transferência, porque lá tu faz transferência para a nacional. Quando tu faz a transferência para a nacional, a gente não sabe que é uma nacional. Então, aí sim entra no limite, ok? Então, assim, a ida que a nacional informou, ok, né? Essa vinda, tu vai ter que informar ela de novo. Thales Camilo, bom dia Ana, tudo bem? No decorrer de 2020 acumulei 5,5 em BTC, 5k em ETH e juntando ambos, hoje estou com lucro de mais de 24k. Devo declarar como proceder? Thales, a primeira coisa que a gente tem que saber é assim, tu só teve lucro se tu já vendeu. Tu não vendeu ainda, tu tem uma expectativa de lucro em cima da volatilidade da moeda, certo? Enquanto tu não realizares, de fato, tu não houve lucro. A menos que tu tenha permutado, que tu tenha liquidado, não houve lucro. Então, tu fez a compra das moedas, sim, tu tem que declarar a compra das moedas. Se tu está holdando com as moedas, isso vai estar lá na tua declaração de bens e direitos, ok? Mas não houve, de fato, a realização enquanto hold. Agora, se tu vender, sim. Aí, se tu vender, aí, por óbvio, sim, tu tem que fazer a apuração. Aí entra a questão do limite dos 35k. Vendeu, alienou acima de 35k, aí por óbvio sim tem que fazer a apuração. Agora declarar não tem dúvida, declarar tu tem que declarar aqui de qualquer jeito, tá? Raquel, boa noite, estou com uma dúvida, fiz uma negociação de bitcoins e tive R$1.200 de lucro. Terei que declarar esse valor no próximo mês ou só quando for declarar a minha renda uma vez por ano? Aqui tem uma questão assim, ó, Raquel, se tu me perguntar isso a grosso modo, eu não sei o que tu tem de cripto e não sei como é que tu chegou nesse lucro. Uma coisa importante é, tu tem que ter controle de estoque. Tá dizendo que tu teve um lucro de R$1.200, então tu tem que ter esse controle para dizer que esse lucro efetivamente foi de R$1.200, ok? Então, assim, o lucro de R$1.200, se foi em vendas inferiores a 35k no mês, ele é um lucro isento. Tu vai lançar lá em lucros isentos. Se ele for um lucro obtido em cima de vendas superiores a 35k mês, aí ele é um lucro tributável, entende? Então não tem como te dar essa resposta do sim ou não sem saber o que tu vendeu efetivamente. Boa tarde, do Brandon. Atualmente trabalho com a coleta e venda de moedas virtuais de um jogo online e recebo por Bitcoin. Gostaria de saber como tributar e declarar essa fonte de renda. Eu vi um vídeo seu falando sobre tributação de jogos online com pagamento em cripto e você menciona o pagamento Caneleão. Só que eu vendo as moedas virtuais para um site estrangeiro que não tem CPF e CNPJ, como proceder. A entrada disso aqui, seja jogo ou seja prestação de serviço, a entrada dessas criptos vão ser objeto de Caneleão, sim. Esse mesmo valor que tu vai oferecer a tributação no Caneleão vai ser teu custo de aquisição lá na declaração de bens e direitos. Vendeu, tu vai fazer o GCAP, ok?
Lá no GCAP, gente, vamos de novo. Lá no GCAP, quem já fez GCAP sabe que o GCAP, desde que começou essa função de criptoativos, antes ele não aceitava e agora de uns anos para cá já aceita, e tu consegue passar batido sem CPF e CNPJ, ok? Então, lança sim, né? Diz a que é o que se refere, e na verdade tu tá dizendo aqui que vende num site estrangeiro. Coloca o site estrangeiro que tu vende e sem CPF e CNPJ o que tu não tem, entende? E vai passar no GCAP. No GCAP tu vai fazer quando tu botar isso para validar no GCAP, tu vai ver que passa no GCAP, ok? Então isso não é desculpa para não fazer GCAP. Rodrigo, no mesmo mês eu vendi e comprei várias moedas, ETH, BTC, ADA, e passou de 35k. Eu declaro tudo junto no GCAP ou individual. Digamos que o Bitcoin teve 8 mil reais de lucro, em outras 4 eu perdi R$1.000 em cada uma. Eu colocaria como lucro apenas os 4 mil? Não. Vamos partir do pressuposto assim. Primeiro, tu tem que ter controle de estoque. Gente, isso eu tenho falado sempre, gente, tem que ter controle de estoque, tá? Quais são as operações que são tributadas? As operações que são tributadas são as que tiveram lucros, as operações que tiveram ganho. Se tu vendeu acima de 35k de Bitcoin e ganhou 8 mil, né? Tu vai tributar esses 8 mil. Tu não vai deduzir o prejuízo que tu teve com as outras moedas, até porque prejuízo não é compensável aqui, ok? Durma bem, sonhe bem. Sonhe também. O durma bem, sonhe também. Vamos lá, durma bem, sonhe também. Ele tá desesperado pela resposta dele. Um beijo, querido. Eu tô fazendo essa maratona de perguntas e respostas aqui, de tanto que tu queria que eu te respondesse. Então, toma aí a tua pergunta. Olá, boa tarde. Eu estou ganhando BTC em um site chamado Free Bitcoin. Eu já joguei no Free Bitcoin. Eu até disse pra ele no WhatsApp. Eu já joguei no Free Bitcoin. Eu perdi quando eu joguei no Free Bitcoin. Perdi. Creio que é um site de aposta, dá pra ganhar bastante, porque, por exemplo, se você apostar 0,01 BTC, você ganha 0,002 BTC. Sempre dobrando a aposta, claro, você só ganha se acerta o número que cair. Bom, eu gostaria de saber o que faço depois de mandar os BTCs para a minha carteira. Como eu declaro, que está no meu nome, por exemplo, na opção de por quanto paguei por eles no programa de declaração de bens e direitos, eu coloco o valor de preço que adquiri o BTC, ou quando for vender, como eu pago o imposto. Na verdade, assim, você está me perguntando aqui, é do site de apostas. Vamos lá, vamos resumir essa tua pergunta e organizar a tua pergunta, né? Tu que está tão estressado para ter a tua resposta. O que tu tem que fazer aqui? Site de apostas já é pacífico, que quando acho que tem até no perguntão isso, tá? O site de apostas já tem entendimento que é pacificado, que ele de fato é carnê-leão, ele é objeto de carnê-leão. Tudo que tu ganhar de aposta é objeto de carnê-leão. Então, assim, eu não tenho que se discutir nisso. Tu vai tributar no carnê-leão, lá no carnê-leão, tu baixa o programa do carnê-leão e tributa isso. Esse valor que tu vai tributar no carnê-leão, né, referente ao que tu ganhou de jogo, é o valor que vai servir como custo de aquisição da moeda, entende? Consegue, são tu vai pagar imposto de renda sobre duas situações diferentes. No ganho, né, se for de pouquinho, na verdade tem a tabela do carnê-leão, tu tem que aplicar a tabela, talvez tu nem pague se for de pouquinho, né, mas à medida que tu for acumulando, talvez tu tenha ganho de capital lá na venda e ainda assim tu vai ter o custo lá da entrada, porque tu ofereceu a tributação no carnê-leão. Talvez não tenha imposto porque não alcance o valor na tabela, entende? Acho que deu para entender. Mas assim, ó, eu tenho um vídeo só sobre jogos, né? Então, tu tava nervoso, tu tinha que... Primeira coisa, procura lá o meu vídeo só sobre jogos. Ítalo Pessoa, boa tarde, loira. Boa tarde, querido. A legislação ainda é muito turva a respeito de criptoativos. Para apurar o IR, utiliza a média ponderada, como é para as ações, ou você utiliza o PEPS? Gente, por analogia, né, com ações, utilizaria a média. Só que a bolsa diz que tu tem que utilizar a média, né? E a questão aqui de PEPs, WEPs, ou dizer que aquele Bitcoin que eu comprei, aquele Bitcoin que eu vendi, ganha validade no sentido que a Receita não disse, né, exatamente como. Então, assim, vale aí o que? Os custos geralmente aceitos, né? Então, entendimento meu é
de que custo médio ponderado sim, né, pacífico, o EPS e PEPS também pacífico. Tanto que eu já me posicionei, inclusive, aqui que quando for trade, o cara tem um pouco de hold, tem o trade depois, usa para hold a questão da média ponderada, né, os BTCs de hold média ponderada, e o que tu tradear, procura utilizar o EPS, tá? Porque sai mais em conta, sim. E não vai estar fazendo nada de ilegal. João Fragoso, bom dia, João. As vendas precisam ser declaradas? Sim, João, as vendas precisam ser declaradas. As compras têm que ser declaradas, as vendas têm que ser declaradas também. Daniel Paz, oi, obrigada pelo vídeo, aprendi muito com você. Ano que vem terei que declarar imposto por ter vendido Bitcoin em 2021 acima do limite de isenção. Nunca declarei imposto antes, serei obrigada a declarar minha conta do banco e saldo. Obrigado. Sim, gente, já tem, cai naquilo que a gente vem falando. Eu vou gravar um vídeo específico sobre esse tipo de situação. Gente, não venda Bitcoin que você não tem, né? Então, assim, se vai vender, certifica que tu tem esse Bitcoin declarado para poder vender, porque senão tu tá vendendo uma coisa que caiu do céu, e a gente sabe que cripto não cai do céu. Ó, voltamos lá na questão origem. Gino Borges, boa tarde. Se possível, me tira essa dúvida. O valor limite R$35 mil para cada criptomoeda no mês de transação, ou para transação de todas juntas, tipo várias outras criptos que somam 35 mil. E se a apuração de ganho de capital tenho que fazer todo mês ou quando passar de 35 por criptomoeda. Não, gente, assim, são bens e direitos de mesma natureza, ok? Então, tu vai somar todas as criptos, todas que tu vendeu, né? Todas as tuas vendas, e aí sim, aí tu utiliza a questão do limite de isenção, né? Então, isso é uma coisa que tem que ficar muito clara, não separa cripto por cripto para efeito de limite. Eu vendi 100 mil, tá sujeito. Aí sim, aí tu vai abrir essa situação individual, de forma individual, para tu poder tributar as vendas com lucros. Como declarar entrada e saída de liquid pools, visto que além de renda passiva, um dos tokens pode sair com saldo menor que entrou. O liquid pools, gente, eu aconselho a fazer exatamente como é feito no stake, tá? Existe o risco de sair com um saldo menor do que entrou. Sim, existe o risco de sair com um saldo menor que entrou. Mas aí a gente tem aquela questão. Se tu colocou lá alguma coisa, né, para fazer o liquid pools, vai funcionar mais ou menos como o stake. Tu vai acrescentando os tokens que tu for ganhando e no dia que tu for vender, tu vai ter uma renda X que tu não vai ter custo, né? E aí sim tu vai tributar isso, então, sem custo, né? Agora, se por outro lado tu perdeu, no momento também que tu realizar, tu vai dar baixa, né, nisso, né? Baixando que houve a perda, entende? Não tem muita mágica, mas ele é muito parecido com o stake. Dá pra olhar os vídeos anteriores sobre o stake também. Ok, gente? Então esse foi o Saque da Loira. Botando em dia o Saque da Loira. 3 semanas que eu não gravo, olha isso. 3 semanas, eu acho que é 3 semanas que eu não gravo. Eu tentei tirar férias, o pessoal tava aí apavorado me chamando. Eu vou gravar um vídeo pra vocês aí sobre o pavor esse que todo mundo tá. Explicando por que tá todo mundo apavorado e tentando responder mais algumas perguntas. Então, por hoje, o nosso Saque da Loira foi posto em dia. Respondi tudo que estava aqui no vídeo do saque. Me segue, acompanha, toca o sininho para receber as atualizações. Já aproveita e marca, compartilha com gato, cachorro, papagaio, como eu sempre digo, né? Com todas as pessoas que você conhece, para a gente não ter que responder várias vezes a mesma pergunta. Eu vou começar a filtrar isso, ok? As perguntas e responder só as perguntas que a gente ainda não respondeu. Então, um beijo grande. Me segue em todas as redes. Conto com vocês. Batemos mais de 1000 no YouTube. Agradeço aí a confiança de todo mundo aí que me segue, que me assiste. Agradeço o carinho de todo mundo que me deixou mensagem aí no Natal e Ano Novo. Agradeço todo mundo, inclusive, que me chamou nas férias e viu que eu tava de férias e deixou pra essa semana, ok? Então, um beijo grande pra vocês. Um bom ano pra nós. Que o Bitcoin entre na alta de novo, né? Então, estamos aí ainda na lateralização disso. Vamos aguardar uma nova alta aí pra nós todos. Beijo. Tchau, tchau.